Olá, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de leitura. Nossa aula de leitura vai consistir em a leitura do livro Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Aqui eu tenho para vocês algumas opções para baixar via internet o livro. Você vai baixar grátis, faz direitinho do jeito que está aqui, ou este. E aí você vai ter o livro no seu celular para poder ler deitado na cama, descansando, em qualquer lugar que você for. Se quiser baixar no seu computador, também pode, ok? E não gasta internet se você baixar. Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre a narrativa, porque vai ser o trabalho para julho. Quando a gente retornar, eu vou dar uma prova e vocês vão ter que ter todo esse conteúdo, ok? Elementos da narrativa. Narrar significa contar uma história. Quando a gente conta uma história, tem vários elementos que são importantes. O primeiro deles, e o mais importante, é o enredo. O enredo é todo o conjunto de fatos que envolvem a história que você vai contar ou que você está lendo, o conto, né? São 5 partes do enredo, para você ver como é importante. A primeira parte é quando o autor, o narrador, ele apresenta os personagens. As personagens são apresentadas e logo em seguida a segunda parte vem para o conflito. O conflito são os acontecimentos principais que envolvem a história. Terceiro lugar é o desenvolvimento da história. É a parte mais longa do enredo. Por quê? Porque ali é que tem todas as ações das personagens. Depois vem o clímax, que é o ponto mais emocionante. É o ponto de nervosismo ou de tensão ou mais emotivo da história. É a parte que você fica mais envolvida. E por fim, o desfecho. O desfecho é a solução e o final da história. Estas são as partes do enredo. Após o enredo, nós vamos ver o espaço. O espaço é todo lugar onde se passa a história. Seja na cidade, no campo, na casa, no quintal, enfim, qualquer lugar é o espaço. O tempo. O tempo, ele pode ter 2 partes importantes. O cronológico é aquele que eu conto no relógio. Dias, meses, horas, anos. Esse é o tempo que aparece na história, que você tem que identificar. Ou saber qual é, né? Que é passado ou presente, né? De acordo com o verbo que está sendo escrito na história, você percebe se é passado, né? E esse tempo cronológico é o que mede as horas, meses, anos, dias, enfim. Depois temos o tempo psicológico, que é aquele das lembranças, onde se envolvem todos os sentimentos quando o personagem lembra algum fato importante. Em seguida vem o narrador. Narrador é aquele que conta a história, tá? Narração é uma história que está sendo contada ou escrita, tá? O narrador é aquele personagem que não aparece ou aparece, que conta a história. Quando o narrador aparece na história, ele está em primeira pessoa, porque ele participa da história. Quando ele não aparece na história, ele só conta a história, ele está em terceira pessoa. Nós chamamos de primeira pessoa, participa. Terceira pessoa, não participa. Personagens são as, entre aspas, pessoas da história. Temos 3 tipos de personagens. O primeiro é o protagonista. Você vai ouvir muito essa palavra na televisão, no teatro. O protagonista é o personagem principal da história. A história toda gira em torno dele. Depois temos o antagonista. Antagonista é o que se opõe ao personagem principal. É o adversário, entre aspas. Pode ser mais de um. E temos os secundários, que são todos os outros que participam da história. Presta atenção. Narrador é quem conta a história. Ok? Personagem, ele tem que ter ação na história. Se o narrador tem ação na história, participa, ele também é personagem, ele é narrador em primeira pessoa, né? Agora, personagem, a diferença do personagem para não personagem é que o personagem tem alguma ação na história. Por exemplo, se eu estou contando uma história que eu entrei no jardim cheio de gente, estava lotado, e João chegou próximo de mim.
o lotado, cheio de gente, essas gentes não são personagens, porque não tem ação na minha história. Para ser personagem tem que ter fala ou alguma ação. Falar ou agir de alguma forma, ok? Então, personagem está ligado à ação. Livro José Mauro de Vasconcelos, Meu Pé de Laranja Lima. Tem o filme Meu Pé de Laranja Lima no YouTube. Se você for acessar para assistir antes, ficar mais embasado, você tem que pegar a edição completa. Então tá escrito lá, Meu Pé de Laranja Lima completo. Se não for o completo, você vai ver pedacinhos, não adianta nada, ok? Na internet você vai achar resumos do Meu Pé de Laranja Lima. Não adianta só ler o resumo, você vai ter que ler o livro, e o livro é longo, portanto comece logo. É para julho e o livro tem, se tiver imagens, tem mais de 100 páginas. Se não tiver imagens, é menos de 100 páginas, tá? Eu coloquei esses dois sites, que acho que um deles é com imagem, outro é sem imagem, ok? Bom estudo, e a partir de agora, para que o trabalho fique pronto até julho, eu estarei contando o tempo. Nós faremos uma prova a respeito deste livro quando voltarmos. Um abraço a todos.